com os irmãos nessa tarde e noite aí, bastante calor, né? Que nós estamos aí passando. Nós vivemos um tempo onde nós somos bombardeados por mensagens. Onde você vai encontrar uma mensagem, não é? Você liga a televisão, é uma propaganda em cima da outra, é uma mensagem em cima da outra. Se você tem aí suas redes sociais, é mensagem que chega toda hora, é aviso que chega, é recado que chega, começo de ano é cobrança que chega, não é verdade? Então são vídeos, propagandas, e as pessoas ligam na sua casa, as pessoas mandam mensagem no seu celular, nas suas redes sociais. Então nós vivemos um tempo onde nós somos massacrados, essa é a palavra, talvez que mais defina aquilo que a gente assiste nos tempos de hoje. Massacrados por informações, massacrados por propagandas, por coisas que chegam, por coisas que se apresentam. Eu, por exemplo, irmãos, tenho algumas parcerias, vamos dizer assim, alguns grupos que eu participo lá nesse negócio de WhatsApp. Então, todo dia que eu levanto, eu acordo, que eu vou dar a primeira espiadinha lá no que está acontecendo, aí eu coloquei aqui algumas coisas. É minuto com Deus, é café com Jesus, é hora com Cristo, almoço da fé, momento não sei do que, oração com não sei quem, intercessão não sei das quantas. Todos os tipos de mensagem, pregações chegam lá. Olha, você é o melhor de Deus. Olha, você vai triunfar. Olha, você vai caminhar sobre as nuvens. Então, todos os tipos de mensagem, de pregações e de estudos chegam aos nossos ouvidos. Todos os dias. Seja desses grupos que eu falei, seja em outras coisas que você tem acesso, e descarregam em cima de nós essas coisas todas, não é? É interessante que é impossível, veja bem, é impossível você acompanhar tudo. Os irmãos concordam comigo? É impossível. Às vezes alguns amigos mandam, olha essa meditação que eu fiz, vê o que é que você acha. Eu falo, meu Deus, se eu for ler tudo isso aqui, eu vou ter que deixar de fazer alguma coisa. E eu tenho as minhas coisas para fazer, tem as coisas da igreja para fazer, tem coisas do seminário para fazer, tem coisas da convenção para fazer, tem as minhas coisas particulares. Tem situações que eu não fui atrás, mas aconteceram, e você tem que tentar resolver. Então eu dei aqui uma descrição para vocês. Quantos de vocês estão nesse mesmo barco que eu estou? Não é? Minuto com Deus, café com Jesus, hora com Cristo, almoço não sei de quem, mensagem não sei das quantas, o salmo não sei do que. E cabe aqui, irmãos, nós reforçarmos que nós temos que valorizar aquilo que a igreja tem feito. O evangelho do dia, por exemplo, uma excelente ideia que os meninos tiveram aí, e que todo dia de manhã sobe lá uma meditação breve, uma coisa bem gostosa de ouvir, objetiva, em cima de uma mensagem, em cima de um texto bíblico. Então nós ouvimos muito, recebemos muita coisa, muita informação. Se nós falarmos então em termos de televisão, quanta coisa tem na televisão, não é verdade? Quanto programa? Quantos se intitulam os donos da verdade? Olha, eu
resolvo todos os seus problemas. Olha, se você vier aqui nessa igreja, você nunca mais vai ficar doente. Olha, se você vier aqui, né? É interessante, irmãos, deixa eu só abrir um parênteses aqui, que há perto aí de 2 anos atrás, quando eu também entrei nessa barca aí e comecei a gravar muitas coisas, vocês podem perceber que eu cortei muito, porque eu percebo que as pessoas não estão mais acompanhando. Então, quando eu comecei, no meio daquela pandemia, aquele programa meu, que era um sonho meu, de muito tempo, 3 dedos de prosa, não é um programa religioso meu, é um programa particular meu, do meu canal particular, onde eu falo de religião, onde eu falo de política, onde eu falo de comportamento e outras coisas. E eu coloquei, onde estão os curandeiros? Que não resolvem o problema da Covid. Coloquei isso há quase 2 anos atrás. Essas igrejas caíram num descrédito. Depois veio vacina, etc. A coisa deu uma equilibrada. Agora parece que está piorando de novo, sei lá. Mas eu pensei que esse povo, irmãos, ia perder espaço. E eu me enganei redondamente. A mentira, ela não perde espaço. A verdade, sim. E esses caras continuam aí. Você conhece algum que você chega lá e que fala, não, você está com Covid, nós vamos orar, vai ser curado agora? Você não conhece porque não existe ninguém que faz isso. Estou dando um exemplo, né? Então você, na televisão, você tem todo tipo de argumentação. O outro que só vitória, vitória, e passa o tempo, irmãos, e você vê aquelas pessoas que às vezes brigam com os outros, às vezes irmãos que brigam com os outros, não, ele é homem de Deus, não, aquela é mulher de Deus, brigam com os outros, continuam na pendenga, continuam trabalhando para sobreviver, às vezes abriram mão de tantas coisas para sobreviver, eles lá do outro lado, eles estão mais ricos, a mensagem deles funciona para eles, mas para a maioria que está aqui, do outro lado, não funciona. Fala, não, eu estou crendo em Deus. Passa 10 anos e a pessoa está na mesma. Estou crendo em Deus, estou acreditando que Deus vai abrir uma porta, estou acreditando que Deus vai mudar a minha sorte. Essas frases de efeito que são lançadas por aí. Nós recebemos, irmãos, aqueles stories, não é? Olha, hoje Deus vai fazer, olha Jesus, e um monte, irmãos, às vezes, que é impossível você olhar todos, é impossível você acompanhar todos. Então, eu coloquei aqui algumas considerações, antes de entrar nos textos propriamente ditos. Cabe em primeiro lugar a nós, irmãos, filtrar essas coisas. Filtrar. Como eu falei, nós mesmos aqui na igreja, temos tanta oferta de material que nós fizemos, colocamos à disposição, quem tem acesso às redes sociais, é só entrar lá e você vai ver quanta coisa tem, quanto estudo bom, né, quanto comentário bom, quanto artigo bom. Então, e são pessoas que você conhece. Somos nós aqui que estamos trabalhando, às vezes algum amigo, algum colega, alguma pessoa que já esteve aqui, inclusive pregando. Não são meros figurantes ou marqueteiros de ocasião, como esses que eu coloquei aí, que estão despejando seus pensamentos. Veja, irmãos, longe de nós qualquer julgamento. Nós não estamos aqui para julgar pessoa A ou pessoa B, tanto é que não fomos nós que morremos na cruz para salvar A ou B. Então não cabe a nós julgar, não estou colocando um julgamento, eu estou colocando situações. Os irmãos vão entender por quê. Mas cabe a nós perguntarmos o que é verdadeiramente evangelho. Irmãos, o que é verdadeiramente o evangelho? Essa é a primeira questão que a gente coloca, não é? Ou seja, eu coloquei aqui, irmãos, que parece estar enjoando ouvir falar das coisas
de crente, de igreja, não é verdade? Você conversa com as pessoas, às vezes, você vê no semblante das pessoas, mas parece que está enjoando. Nossa, eu não aguento mais ouvir falar isso aí. Como nós não aguentamos mais ouvir falar dessas doenças que estão aí. Então parece, irmãos, que há uma sobrecarga. Veja, isso não é acaso, irmãos. Isso não é acaso. Quando você olha tudo isso que está acontecendo no mundo, isso não é acaso, irmãos. A gente percebe que há um movimento por detrás de tudo, não é? Existe um movimento por detrás de tudo. Eu tenho falado aqui há muito tempo. A quem alegra bancos da igreja vazios? Respondam para mim, me ajudem aí. Alegra a Deus? Deus está feliz? Olha, os bancos das igrejas estão vazios. Deus está feliz? Jesus está feliz, irmãos? Se a gente pudesse imaginar, lógico que não é assim, mas se a gente pudesse imaginar que tivesse lá no céu São José, São João, São Lucas, São Mateus, olhando para cá, eles estariam felizes? Lógico que eles não estão lá, né? Está lá é só Jesus. Tem que ressaltar bem, senão o pessoal ainda vai sair falando aí que eu diz que Lucas e coisas estão no céu. Então o povo parece que está ficando enjoado das coisas, principalmente das coisas ligadas ao Evangelho, à Bíblia. Essa é a grande verdade. O povo parece que está enjoando. Das coisas que você mais ouve é verdade, né? Essa pandemia mostrou. Para que igreja? Eu acabei de perguntar para vocês. A quem alegra que os bancos das igrejas estejam vazios? Você falar, não, eu acho que Deus fica feliz porque as pessoas ficam mais crentes dentro das suas casas. Eu respeito a sua opinião. Posso questionar, a gente pode sentar, a gente pode abrir a Bíblia e você vai me mostrar textos que dão essa garantia de pensamento, e eu vou te mostrar outros que dão exatamente o oposto. Alguns partem para outros extremos. É o fim. Isso é o fim do mundo. Não, irmãos, o fim do mundo está longe. Tenha certeza disso. Tem muita coisa que vai acontecer ainda. Tem muita coisa para acontecer. Não é? Nós não somos a geração do arrebatamento, com certeza. Muita coisa ainda vai acontecer. Muita coisa. Quantos de vocês aqui acreditam, por exemplo, que aconteceu de verdade o holocausto dos judeus? Levanta a mão. Na Segunda Guerra, que o povo mandou matar os judeus. Quantos acreditam? Levanta a mão, deixa eu ver. Tem alguém que não acredita? Eu respeito a sua opinião. Não, todo mundo aqui acredita. 6 milhões de pessoas, aproximadamente, em campos de concentração, onde os caras eram colocados, câmaras de gás, o gás era ligado, morriam um em cima do outro. Quando os soldados alemães vinham recolher corpos, às vezes tinha gente viva no meio ainda, que era jogado um por cima do outro. Até pouco tempo atrás nós tínhamos vítimas do holocausto que conseguiram sobreviver e davam testemunho e contavam essas coisas horríveis. Graças a Deus, irmãos, nós estamos no século, eu me perdi já, século 21, né? Século 21. Essas coisas não acontecem hoje, não é verdade? É verdade ou não? Vamos pegar a notícia fresquinha aqui. Calma, irmãos, que eu vou chegar no texto bíblico. Vamos pegar uma notícia fresquinha aqui. Eu tenho um esporte que eu gosto muito. Eu gosto muito de tênis. Não sei quantos aqui gostam, né? Brinquei bastante.
Teve até um pastor americano que andou frequentando aqui a igreja, me ensinou, me deu as dicas e tal. Depois, os problemas de coluna e etc., eu tive que parar. E depois o joelho, aí acabou de completar. Mas eu brincava, não jogava tênis, eu brincava. Gosto demais. E quando eu posso acompanhar na televisão, eu gosto de acompanhar. São partidas, as partidas de tênis é só para quem gosta. Porque é um jogando bolinha para o outro lado e demora às vezes 2, 3 horas, uma partida, né? Mas existem os grandes campeonatos, os grandes slams, os grandes campeonatos da temporada, e começam agora. O aberto, o Open da Austrália, né? Eu não sei quantos acompanharam aí, o melhor tenista do mundo não pôde disputar o torneio. Por quê? Porque ele teve a doença, a Covid, 1 ou 2 vezes, e ele falou, eu não preciso da vacina, porque eu já estou imunizado. E o governo australiano falou, não, aqui você prendeu ele ficou preso, não numa cadeia e tal, ele ficou recluso, né? Austrália, irmãos, há 20 e tantos anos atrás, sabe qual era o título da Austrália? O país da liberdade. Sabe o que tem na Austrália hoje, irmãos? Campos de concentração de doentes de Covid. Campos de concentração. Então, se você testou positivo, tudo, eles te mandam para lá. Se você se recusa a tomar a vacina, você está num outro lugar que nem comida estão te dando. Ah, pastor, eu não ouvi essa notícia. Se você vê Folha de São Paulo, Jornal de São Paulo, Rede Globo, Rede Bandeirantes, a Band China, né? Você não vai ver essas notícias mesmo. Mas se você tem contatos lá, esse camarada mesmo ele falou, esse tenista aí. É um cara, eu não gosto desse cara, eu acho ele arrogante. Agora passei a admirá-lo. Agora passei a admirar o Djokovic, Novak Djokovic. Né? Por quê? Então o cara fala, pô, mas eu não sou obrigado. Eu não sou obrigado. Em que ponto eu estou de ser obrigado a fazer as coisas? Mas uma boa parte do mundo está assim, irmãos. Se você você pegou lá a Covid, você vai para um campo de separação, de concentração. Isso é o fim do mundo, irmãos. Lembra aqui no Brasil o que aconteceu? Gente que estava andando na praça e funcionários das prefeituras locais foram lá e bateram nas pessoas. Mulher na praia lá tomando banho de sol, que é saúde. Não é, o banho de sol é bom, não é ruim. E as pessoas foram lá e agrediram aquelas pessoas, não pode ficar ninguém na praia. Veja que eu não estou inventando nada. Se você for atrás de todas essas notícias, você vai encontrar. Mas por que você está falando isso? Para dizer para os irmãos que nós estamos vendo, e iremos ver coisas aí de arrepiar. Já estamos vendo. Então não é o fim. Não é o fim. Olha, irmãos, longe de mim ficar fazendo política aqui do púlpito. Mas hoje eu estava sentadinho lá no sofá de casa, eu estava pensando, eu falei, meu Deus, se esse negócio de Covid tiver chegado num governo de esquerda, o que será que aconteceria com o Brasil? Porque governadorzinho, prefeitinho aí que não manda em nada, mandou sair batendo em gente, prendendo gente, descendo a cacetada nas pessoas inocentes, trabalhadores. Fique imaginando se fosse um governo de esquerda, se nós não estaríamos na mesma situação de Argentina, de Venezuela, que o Brasil é grande, né? Mas eu estava sentadinho no sofá hoje pensando isso. Falei, meu Deus, obrigado, Senhor, porque com todas as coisas que a gente pode achar que faz errado é o nosso presidente, pelo menos é um homem que tenta defender família e liberdade. Falou em liberdade, eu estou junto, irmãos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade tem nome, a verdade se chama Jesus Cristo. Fora de Jesus é tudo mentira. Então parece que o povo, irmãos, está enjoado. Agora eu quero entrar na questão do tema da mensagem, das instruções.
das orientações. Eu vou fazer uma pergunta para você. Se nós pudéssemos escolher entre as pregações de Jesus e os ensinamentos de Jesus, o que nós escolheríamos? Tem diferença, irmãos, entre os ensinos e as pregações? Tem muita diferença, né? Em alguns momentos a gente percebe que Jesus está declarando a presença do reino de Deus. Ele está declarando que o reino de Deus está ali. Ele é o reino de Deus. O verbo que se fez carne. O verbo que veio ao mundo. O homem, Cristo. Então ele está ali declarando. Às vezes ele está trazendo uma mensagem ao coração das pessoas. Mas na maior parte do tempo nós encontramos Jesus preocupado com o quê? Com ensinamentos, com orientações. Orientações. Quem é mãe aqui? Levanta a mão. Você já fez um sermão para o seu filho quando ele era menorzinho? Olha, você vai sair, cuidado com quem você vai estar. Olha, leva guarda-chuva que vai chover. Ó, cuidado com a amizade. Olha, não volta à tarde. Olha o que aconteceu com o vizinho. Sermão, né? A gente até brinca, o sermão do monte. Por que eu estou falando da mãe? Porque nesse ponto a mãe é mais participativa do que o pai. Mas quantas vezes também você não sentou com seu filho e falou: olha, a mãe não vai dar sermão não, viu? Quero te orientar, olha, não faça assim, faça desse jeito. Olha, não vá por esse caminho, vá por esse. Orientação. E aqui a gente começa a passar uma régua na vida, né, irmãos? Começa a passar uma régua na vida e você, às vezes, começa a lembrar de pessoas que fizeram parte da sua vida. Eu, por exemplo, não frequentei muitas igrejas, foram poucas. Eu conheci pastores que eram ilustres, mestres de homilética, ou seja, pregavam sermões maravilhosos. Você ficava ali 1 hora, parecia que o tempo não estava passando. Com uma semântica, com muitas figuras, com muitas comparações. Eu conheci alguns pastores assim. E eu conheci muitos pastores, irmãos, que não sabem pregar a palavra. Passar de meia hora, ninguém aguenta mais, começa a se coçar. Porém, quando você senta para conversar com esses homens, eles passam para você o quê? Ensinamentos, orientações. Olha, faça assim, faça assado. Você percebe, é uma pessoa que está orientando. A própria palavra oriente, né? Orientar vem de você dar uma direção. Olha, oriente, olha, uma direção. Olha, eu vou dar uma instrução para você. Olha, eu vou ensinar. Então, se nós pudéssemos escolher entre as pregações de Jesus ou os ensinamentos de Jesus, o que será que nós iríamos escolher? Qual seria a nossa opção, né? Eu acredito que talvez a maioria das pessoas ia dizer assim: olha, se eu tivesse essa oportunidade, eu gostaria de ouvir os conselhos, as orientações de Jesus para a minha vida. Eu não posso pegar todas as passagens da vida do Senhor Jesus Cristo. Tem muita coisa. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei algumas passagens de orientação. De orientação de Jesus. O que é que Jesus está fazendo? Olha,
Eu vou dizer uma coisa para vocês: se vocês entrarem numa cidade, e se vocês entrarem ali para proclamar que é chegado o reino de Deus, e vocês perceberem que vocês não são bem recebidos ali, eu vou dar uma orientação para vocês. Deem 7 voltas ao redor dessa cidade. Se mesmo assim eles não ouvirem vocês, amaldiçoem essa cidade e os moradores dessa cidade. Se mesmo assim eles não ouvirem, declare a mão de Deus. Essa é a orientação de Jesus. Quem lembra qual foi a orientação de Jesus? Você entrou na cidade, você anuncia o reino, não é bem recebido, o que é que você faz? Pega o chinelinho, bate um no outro, tira a poeira, a calça aí, vai para outro lugar. Se a gente for orientar as pessoas a fazer isso hoje em dia, nós vamos ter problema. Irmãos, as pessoas parece que não querem mais ouvir Bíblia. Eu quero usar como base o Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 6. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 6. Vou ficar de olho na hora ali. Capítulo 6. Enquanto o pessoal coloca ali, eu vou começar a leitura. Vou ler bastante versos, tá? Eu vou ler nessa versão que eu tenho aqui. Você vai acompanhando aí no telão. Cuidado de praticar sua piedade diante dos homens, para ser visto por eles. Pois então você não terá nenhuma recompensa de seu Pai que está nos céus. Assim também, quando você dá esmolas, não toque trombeta diante de você ou de outros, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para que sejam louvados pelos homens. Em verdade vos digo que receberam já a sua recompensa. Mas quando você der esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e seu Pai, que vem em secreto, te recompensará. O que Jesus está fazendo aqui, irmãos? Orientando. Ele está falando aqui que é errado dar esmolas? Não. A esmola aqui era uma prática, irmãos. Hoje é diferente. Hoje é diferente, né? Mas era uma prática em que a pessoa mostrava uma devoção a uma divindade, uma aproximação ao seu próximo. Então, o que Cristo está falando aqui? Olha, tem uns que se preocupam em, olha, eu estou aqui. Não. A orientação de Jesus é: você vai fazer? Faça em secreto. Não faça por fazer. Não faça por glória própria. Não faça porque, pensando em fazer essas coisas, você vai alcançar o reino de Deus. Não é por aí, o caminho não é esse. Mas faça de maneira tal que você não seja comparado aos hipócritas que estão nas sinagogas, né? Homens que tinham dinheiro. Olha, eu estou oferecendo aqui 10.000. Não sou que nem aquele que deu 100 reais. Ainda bem que isso não acontece hoje em dia, né, gente? E ele continua aqui orientando. Verso 5: quando você orar, não deve ser como os hipócritas, porque eles gostam de ficar
na sinagoga. A sinagoga era a igreja da época, né, irmãos? Era o templo. Nas esquinas, nas ruas, para que possam ser vistos pelos homens. Alguém já viajou aqui para Israel? Alguém já foi? Teve alguém aqui que teve esse privilégio? Quem? Levanta a mão, deixa eu ver. Ninguém, né? Ih, irmão, nós somos tudo pobres, hein? Mas você já deve ter visto lá o Muro das Lamentações. Já viu aquele muro enorme? Já viu o pessoal orando lá? Já viu batendo lá? Enfiando um pedacinho de papel a oração, berrando, aqueles judeus ortodoxos, né? Na igreja nós nunca vimos isso, ainda bem, né, irmãos? Você chama alguém para vir orar pelo copo d'água, o cara começa a falar língua aqui que ninguém sabe o que ele está falando. O que será que ele imagina com isso? O que será que ele quer com isso? Você viu? Hipócritas. Gostam de ficar nas esquinas. Mas eu vou orientar você. Como eu orientei na situação da esmola, eu vou orientar você como você deve orar. Não são palavras minhas, são palavras do Cristo. Quando você for orar, entra no quarto, vai no lugar onde ninguém pode te ver, só o teu Pai que está em secreto. E orando, não amontoe frases vazias, como fazem os gentios, que pensam que por muitas palavras serão ouvidos. Não seja como eles, pois seu Pai sabe o que você precisa, antes que você lhe pergunte. Ore então assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como nós também temos aprendido a perdoar os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, o vosso Pai Celeste também vos perdoará. Mas se não perdoares aos homens as suas ofensas, nem o vosso Pai perdoará as suas transgressões. Quem que está falando, irmãos? O Cristo. O que é que Ele está fazendo, irmãos? Olha, eu vou orientar você. Olha, eu vou orientar você como você deve fazer a prática das esmolas. Olha, eu vou orientar você como você deve orar. Você não deve ser como os hipócritas que estão achando que por muitas palavras bonitas e porque gritam muito, ou porque estão nas praças, hoje estão nas televisões, estão nas mídias. Eles já ganharam a recompensa deles. Mas você tem que se preocupar com aquele que ouve a oração. Irmãos, eu não sei se eu estou ficando meio também intolerante com algumas coisas. Não sei, irmão, a gente vai vendo as coisas acontecendo e vai. Mas, irmão, eu não gosto de gente que começa a conversar demais. Não sei se os irmãos entendem o que eu estou falando. Não, tá. Vamos fazer. Vamos imaginar que, irmãos, a gente está fazendo uma obra aqui, tem a Casa de Material de Construção entregou aqui 10 mil blocos de tijolo, de barro, sei lá, cimento. E a gente precisa carregar isso para dentro da igreja, não pode ficar na calçada. E chega alguém e fala, não, porque na igreja que eu fui membro, nossa, entregaram 100 mil blocos. E só eu fiquei carregando das 8 horas da manhã, tá? E olha, tinha hora que eu carregava 10 blocos em cada braço.
Irmão, em 1 minuto eu largo esse cara falando sozinho. E cato lá 3 blocos, 2, o que der para carregar, e começo a carregar. Não sei se os irmãos estão entendendo, talvez seja até um desabafo meu aqui, né? Fala muito e não faz nada. 61 anos, irmãos, dentro de igreja, que eu já vi de gente assim. E o que a gente faz? Vamos procurar quem pode nos orientar. Quem pode me orientar? O Cristo. Olha, é o seguinte, quando você for dar esmola, não tem que tocar trombeta. Vai lá e faz e fica quietinho. Olha, quando você orar, entra lá no teu quarto, entra lá no teu aposento, vai num lugar qualquer, porque tem um que precisa ouvir você. E em secreto ele vai atender o pedido do seu coração. E no versículo 16 ele faz a mesma orientação, ou ele apresenta a mesma orientação para aqueles que jejuam. O que é a prática do jejum? Você se abster da alimentação por algumas horas, por um tempo, para se dedicar a um propósito de oração. Isso é jejum. Tem até o jejum médico também, né? Você vai fazer um exame, às vezes, um exame de sangue, alguma coisa, e eles falam, olha, fique 24 horas sem comer. Para quê? Para que o organismo possa dar uma limpadinha, dar uma trabalhada, e o exame, o resultado do exame possa ser bom. E Jesus está orientando aqui, não seja também como os hipócritas. Eu fiz parte, irmãos, de uma juventude. Até a gente estava conversando no Facebook, uma turminha dessa época nossa aí de Igreja Batista. E a gente era bem malucão mesmo, bem saía para evangelizar e tal. E às vezes a gente gostava eu mesmo fazia muito momento de jejum, né? Mas a gente tentava ficar na nossa. Porque a Bíblia, Jesus está orientando. Fique na sua. Não seja como os hipócritas que desfiguram os rostos. Então eu lembro, tinha uns lá que você falava, quer um Guaraná, alguma coisa? Pelo amor de Deus, eu estou jejuando. Como se estivesse fazendo um sacrifício. Então chegava lá no culto, o que foi, irmão? Foi atropelado por um caminhão? Não, é jejum. Fala aí, rapaz, além de passar fome, você está dando uma de trouxa aí, porque Jesus não está recebendo isso aí, não. Está ficando bonito para os homens aí, né? Se fosse hominho, as menininhas falam, olha. E se fosse ao contrário, os menininhos falam, olha que menina. Quando jejuardes, não faça careta como os hipócritas que se desfiguram, para que sejam vistos e reconhecidos pelos homens. O que Cristo diz? A recompensa desse já está reservada. Mas quando você jejuar, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, para que o teu jejum não seja visto pelos homens, mas sim pelo Pai que está em secreto, e o Pai que vem em secreto te recompensará. Isso eu aprendi com o meu pai, irmãos. Meu pai falava, olha, se você estiver fazendo jejum, lava o rosto. Lembro que ele sempre falava isso, lava o rosto. Fica, né, para não ficar parecendo que está morrendo aí. Então, irmãos, tem uma diferença daquilo que nós vemos as pessoas fazerem. As pessoas tocam trombetas. Como as pessoas gostam, né, irmãos? De tocar trombetas, né? Fazer alarde. Todo mundo está acompanhando essas tragédias, dessas chuvas
Cada vez é num lugar, né? Cada janeiro, um janeiro é em São Paulo, um janeiro é no Rio de Janeiro, um janeiro é no Espírito Santo, agora pegou aí uma parte da Bahia, uma parte de Minas Gerais, uma destruição, né, irmãos? Então é engraçado que a gente às vezes está vendo fica de férias aí, não tem o que fazer muito, às vezes fica vendo uma reportagem, alguma coisa, e olha, a central das favelas está ajudando, a central das favelas está ajudando. Que engraçado, irmãos. Se eu falar favela, é perigoso eu ser processado. Mas fazer propaganda na televisão, pode. A central das favelas, eu nem sabia que existia isso. Olha, está enviando não sei quantas toneladas. Eu fico pensando, mas aqui não tem pessoas nas comunidades precisando? Me ajuda aí, irmãos. Ou aqui está todo mundo bem nas comunidades aqui de São Paulo. Ninguém está morrendo de fome, ninguém está... Me ajuda aí. Estão entendendo? Trombeta. Olha, a entidade tal está mandando uma carreta de alimentação. Os irmãos sabem que as convenções batistas nacionais, todas, a de São Paulo, a de Minas, a do Rio Grande do Sul, todas, ajudaram com valores e com recursos. Você me viu fazendo propaganda, está me vendo agora, porque faz parte da pregação aqui, da mensagem. Você me viu fazendo aqui propaganda, irmãos? Olha, irmãos, a Convenção Batista Nacional está fazendo a obrigação dela, que é ajudar os nossos irmãos. Tem muito cristão aí que perdeu tudo, irmãos. Tem muito cristão que perdeu tudo. Para esses aí é que eu comentei, né? Vou lá no comecinho da mensagem de hoje. Não adianta ele ligar a televisão, falar, Deus tem o melhor para você, você será vitorioso. Ele olha assim e fala, olha, não tenho mais nada aqui. Eu estou dependendo lá de uma cesta de alimentação que está chegando, um cobertor que estão me dando, um teto aí para pôr meus filhos e confiar em Deus que eu vou começar do zero. Às vezes nem casa o cara, até o pedacinho de casa que o cara tinha, a água levou embora. Para essas mensagens triunfalistas, desses caras que, para eles funcionam, esses que estão ricos na televisão aí, aquele que escondeu o dólar dentro da Bíblia, o outro que gosta de usar um chapéu de doido, para eles funciona. O que é que Jesus diz? Faça por amor. E ninguém precisa ficar sabendo. Não é? Em alguns casos, irmãos, a gente vê até o contrário. Em alguns casos a gente vê o contrário. Você vê, rapaz, o pastor não fala nada, lá você vê a convenção, ninguém faz nada, a convenção não faz nada. Esse povo aí passando fome, necessidade, dificuldade, e a convenção não faz nada. É ou não é, irmãos? As línguas malignas, que não tem o que fazer, que não vão se informar e ainda saem. Muita hipocrisia, irmãos. Nós estamos vendo o tempo da hipocrisia. Infelizmente, eu constato que a hipocrisia faz parte daquilo que muitos das igrejas acham positivo, acham bonito. Como foi comentado no domingo passado, né? Ocupam um destaque, que às vezes tem um microfone na mão, que às vezes conseguem orar, acham que ensinam melhor que os outros, soltam as suas bobagens, e às vezes pessoas que não leem Bíblia, que não estudam Bíblia, acabam caindo nela. Gostam dos destaques, das luzes. Não quer ficar no cantinho ali, ouvindo a orientação de Cristo. Ó, nem a tua mão direita, nem a tua esquerda deve saber o que fez a direita, nem a direita saber o que fez a esquerda.
Eu acredito que nunca fizeram uma análise bíblica sobre o que é realmente vida com o Cristo da cruz. Jesus um dia falou assim: olha, estiveram comigo, saíram do nosso meio, mas não eram, me ajuda? Não eram nossos. Poderia pegar o Evangelho também segundo São Lucas, capítulo 11, por exemplo. De outra feita, Jesus expulsou um demônio que estava mudo. Assim que o demônio saiu, o homem falou, e a multidão ficou maravilhada. Entretanto, alguns deles o censuraram. Ora, ele expulsa demônios pelo poder de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Irmãos, por melhor que você faça, escreve o que eu estou te falando agora, lembra o que eu estou te falando agora. Por melhor que você faça no reino de Deus e para a obra de Deus, sempre vai ter alguém que vai criticar. Sempre. E Jesus sabia ou não? Jesus sabia, qualquer coisa que eu fizer, alguém vai, curou, mas é sábado. Curou o menino, mas está expulsando em nome de Beelzebu. Fez isso aqui, mas ele não está percebendo que aquele ali é pecador. Se não expulsasse, está vendo? Poxa, por que não expulsou? Se falasse, olha, eu vou respeitar aqui a tradição da lei porque é sábado, alguém ia falar, mas é mais importante a cura do que o sábado. Se não fosse comer com pecadores, iam falar, olha, está discriminando aqueles ali só porque são pecadores. Jesus sabia, irmãos, que qualquer coisa que ele fizesse, ele seria confrontado pelos fariseus e pelas pessoas que o cercavam. A gente pode ver isso nesses exemplos que eu dei aqui, em muitos outros, né? Por isso que um dia ele sentou, falou, meu pai, estou cansado, não vou mais para a igreja, não vou mais trabalhar no reino. Essa foi a atitude de Cristo, irmãos. O que é que ele fez? Trabalhou até o fim. O que você tem que fazer, meu irmão? O que você tem que fazer? Trabalhar até o fim. Mas fulano está criticando. Mas fulano está falando isso. Olha, fulano, se bobear, vai para o inferno. Olha, fulano, se bobear, vai tropeçar na língua. Fulano, se bobear, nem o diabo quer ele. Tão miserável que é. Então se preocupe em fazer para o reino. Importa que um reconheça, irmãos. Nós não estamos aqui preocupados em que A ou B vai reconhecer. Nós estamos aqui preocupados em fazer o que Jesus fez. O que Jesus fez? Trabalhou até o fim. Foi criticado. Uma hora é o rei que vem, hosana ao rei. Uma hora ele é o melhor e outra hora ele é pior. Estou ouvindo o treinador do time do Palmeiras dando uma entrevista hoje. Ele falou: aqui no Brasil a gente é o melhor do mundo e de repente a gente é a pior porcaria. De uma hora para outra. O time perde um jogo, alguma coisa, pronto, já não serve mais. E ele estava dizendo: eu não entendo esta mentalidade. E eu preciso aprender essa mentalidade. Eu falei: ele não entende? Então, meu irmão, isso não impediu Jesus de continuar trabalhando em prol do reino. Olha, curou. Mas ele curou em nome de Beelzebu. Olha, ele curou, mas é sábado.
Jesus não está preocupado não, meu irmão. Você acha que ele não sabia disso? Qual a orientação dele para nós, irmãos? Continue fazendo. E a gente não está fazendo para a glória de igreja. Igreja Água da Vida, se Deus permitir, a gente está fazendo propaganda aí. Completaremos 30 anos esse ano aqui, uma festa, né? 30 anos de existência. Mas a Igreja Água da Vida vai ficar para sempre, irmãos? Vai? Vai chegar lá no céu e falar, onde que é a Batista Água da Vida aqui? Aí São Pedro vai dizer, tem umas 4, qual que você quer? Essas coisas ficam aqui, irmãos. Chega lá você vai chegar lá, e você vai ser bem recebido. Entra no gozo do meu Pai, servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, sobre o muito você será colocado. Vamos chegar lá, irmãos? Amém? Trabalhando ou procurando criticar? Trabalhando. Estou encerrando já. Então, às vezes, somos criticados por uma ação, um momento, uma situação, né? Isso jamais deve ser impedimento para nós. Olha, falou aquilo, deixou de falar. Jamais deve ser impedimento para nós. Devemos sempre trabalhar pelo reino. E eu digo para os irmãos, os resultados do reino, eles são invisíveis. Nós não sabemos, irmãos. Nós não sabemos. Às vezes, quantas sementes você largou por aí. Pessoas que nunca mais você vai ver. E foram pessoas que foram alcançadas para o reino do Senhor. Estou encerrando já. Um exemplo que eu dou, eu lembro que o telefone da igreja era naquela salinha lá. Quando a gente começou aqui e tal, a linha só chegava ali, ficava ali o telefone. E um dia eu estava aqui na igreja, fui naquela salinha, tocou o telefone. Aí eu atendi, e uma voz do outro lado, olha, tal, é igreja, tal. Eu falei, aqui é a Igreja Batista. Aqui é fulano que está falando. Oi, tudo bem? Sabia quem era? E a pessoa disse, olha, chegou aqui nas minhas mãos uma fita cassete de pregação do culto de vocês aí. Eu lembro que era um estado lá do norte, não era do nordeste. Não sei se era Amapá, algum lugar para lá. E a pessoa me disse assim, olha, minha casa inteira se converteu aqui, ouvindo a mensagem da palavra de Deus. Falei, que coisa maravilhosa. Quem levou? Falei, nem sei direito como é que essa fita veio parar aqui dentro da minha casa. Estou ligando para, tinha o telefone, né, na fita. Estou ligando lá no inteiro urbano, lá não sei de onde, para agradecer. Aí eu conversei um pouquinho com a pessoa, não lembro direito, faz muitos anos isso aí. Se eu não tivesse ali atendido o telefone, jamais ia saber que tem uma família lá na ponta do Brasil, que chegou lá uma fita cassete para ela de uma pregação aqui, não sei nem quem pregou naquela oportunidade, e que ouviram aquela mensagem, e Jesus alcançou aquela casa. Jesus faz assim, meu irmão. A gente não sabe, né? Jesus dá uma palavra para alguém aí. Às vezes é criticado. Olha, você viu o cara? Festa do casamento, aí o cara falando de Jesus. Pelo amor de Deus, tem que saber que tem lugar para tudo. Você nem sabe, você foi criticado, você nem sabe que foi criticado, você nem sabe que zombaram da sua cara, que deram risada da sua cara. Você nunca mais talvez vai ver aquela pessoa. Mas lá na eternidade, Jesus vai falar, olha, essas pedrinhas aqui foram vidas que você espalhou a semente,
e vieram a crer em mim como único Senhor e Salvador. Por isso, meu irmão, que os resultados são invisíveis. A gente acha que está fazendo muita coisa e às vezes não está fazendo absolutamente nada. Por fim, irmãos, não vou ler o texto inteiro do Evangelho segundo São João, mas o texto de Judas. Jesus diz assim: eu estou aflito. E começou a conversar abertamente com seus discípulos. E ele diz assim: eu afirmo a vocês que isso é uma verdade, que um de vocês vai me trair. Então olharam uns para os outros sem saber de quem ele estava falando. E ao lado de Jesus estava sentado um deles que Jesus amava. E também Simão fez um sinal para ele e disse: pergunte ao mestre de quem ele está falando. Então aquele discípulo chegou mais perto de Jesus e perguntou: Senhor, quem é esse que vai te trair? Aí Jesus disse: aquele a quem vou dar um pedaço de pão passado no molho. Para quem Jesus deu o pedaço de pão, irmãos? Foi só para Judas? Todos eles estavam ali participando da ceia. Em seguida pegou um pedaço de pão, passou na mão, molhou e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E assim que Judas recebeu o pão, Satanás entrou no seu coração. E Jesus disse a ele: o que você vai fazer, faça logo. E nenhum dos que estavam à mesa entendeu porque Jesus disse isso. Então passaram a perguntar, né? Um ao outro: sou eu, mestre? Sou eu? Etc, etc. Eu quero colocar com esse texto, irmãos. Jesus sabe de todas as coisas. Jesus você não engana. Ninguém engana Jesus. E Ele está aqui dando uma orientação. Está aqui dizendo: eu sei que um de vocês vai me trair. Na verdade, todos vocês vão me trair. Todos. E foi o que aconteceu, né? Não ficou um ali. Depois foram voltando aos pouquinhos, tal. O Judas foi o pior. O Judas já tinha maquinado vender Jesus para os soldados romanos. Na verdade, não foi para os romanos, né? Foi para o clero judaico. E aí Jesus vai conversando com eles. Olha, vocês não estão entendendo, vocês não vão entender o que vai acontecer aqui. Olha, ninguém vai ficar comigo. Vai chegar uma hora que eu vou olhar para o lado. O pastor será ferido e as ovelhas se dispersarão. Então eu digo, interessante que Jesus sabia da situação das traições. Mas ele conduz as coisas de forma normal. Sabemos que certas situações virão a ocorrer no transcurso da vida. A gente sabe disso, né? Mas, irmãos, nós devemos aprender a encarar as coisas. Porque a vida aqui ela é limitada. Mas aquilo que nos aguarda é eterno. Sempre mirando, vou continuar fazendo para a glória do Senhor. Vou continuar fazendo a missão. Por quê? Porque eu não sou perfeito, minha igreja não é perfeita, minhas ações não são perfeitas, meu louvor não é perfeito, mas aquele que é perfeito se deu na cruz por mim. E é por Ele, para o seu reino que eu trabalho até o fim. Porque é Ele que me garante a salvação. O objetivo, irmãos, é mostrar
a direção e a orientação que Jesus nos dá. E agora, para encerrar, São Mateus capítulo 18, né? Se nós não fizermos a leitura completa, a gente fica meio aéreo do que está acontecendo. É aquela questão do perdão. Jesus diz assim: olha, a lei manda 7 vezes, eu digo 70 vezes 7. Mas, irmãos, há todo um contexto aqui. A gente gosta de pegar só esse pedacinho aqui. Mas o que está no contexto? Irmãos, o contexto está repleto de orientações de Jesus. Quando ele fala, ó, as crianças aí, ó, as crianças. Se você não se fizer como uma criança, você não é digno do reino. Esse é um dos conceitos que está nesse texto. Mas nós gostamos de pegar o quê? 70 vezes 7. Sabe por quê, irmãos? A gente é ficcionado em número, a gente gosta de número. O ser humano gosta de número. Pastor gosta de número. Quantos membros tem em sua igreja? Não é? Mas quando você faz a leitura, e talvez a gente faça isso domingo que vem na ceia, a leitura completa, a gente pode continuar as orientações de Jesus. A gente percebe que até chegar na questão do perdão, tem muitas etapas. Tem orgulho, tem egoísmo, tem um monte de coisa aí, que a Igreja Católica e alguns dos pais da igreja mais antigos chamam de pecados capitais. Que a gente tem falado tanto aqui, né? São aqueles que não aparecem, por isso para nós tem menor importância. Mas todos eles são coisas que atrapalham a nossa comunhão com Deus, a nossa comunhão com a igreja e a nossa caminhada com o Senhor Jesus Cristo. Nosso desafio hoje, irmãos, é ouvir. Se Jesus estivesse conosco hoje, qual seria a preocupação dele, irmãos? Ficar pregando para nós ou sentar conosco e falar, olha, eu vou orientar você. Vou te orientar para a vida. Eu brinquei aqui com as mães, né? As mães têm domínio sobre os filhos? Mães estão aí, tem ou não tem? Tem nada. A hora que cria barba na cara, ou a hora que fica bonita aí, vai tocar a vida, é ou não é? É ou não é, irmãos? Tocar a vida. O que é que vai ficar para eles? O sermão da montanha que você dava lá, ou as orientações? Olha, filho, eu fiz dessa forma, me dei mal. Olha, filho, faça desse jeito. Você orienta. Você orienta. Jesus nos orienta, irmãos. Obedecer ou não, depende de quem? Depende de você, depende de mim. Vamos obedecer? Vamos fazer a missão, irmãos? Vamos continuar trabalhando? Ah, mas fulano vai falar, irmãos. Sempre vai ter alguém falando. O melhor que você faz, sempre vai ter alguém. E está aqui alguém que nos mostra isso de forma clara. O Senhor Jesus Cristo. O que a gente faz? Vamos prosseguir, trabalhando para a honra e glória dEle. Amém? Fique em pé um pouquinho, irmãos, vamos orar. Irmãos, tem igreja aí, está orando aí para o ano de 2022, tem igreja fazendo 30 dias de propósito, um para cada dia de cada mês, 12 dias de oração, um para cada... E não tem ano novo, irmãos. Semana que vem eu vou ler uma crônica aqui para vocês que eu estou escrevendo. Não tem ano novo. Tem a folhinha que a gente usa aí, né? E começamos já, nós estamos no finalzinho do primeiro mês já. Está acabando o primeiro mês. Então o ano novo já não é mais tão novo assim.
Então nós temos que orar, irmãos, para que o Senhor nos guarde e nos oriente, irmãos. Nós precisamos muito da orientação da palavra de Deus nesse tempo maluco que a gente está vendo aí. E não é só no Brasil, tem um mundo afora. Precisamos das orientações do Mestre. Então eu quero orar por você. Era para ter feito isso domingo passado, acabou passando batido aí. A pregação durou um pouco mais. Então eu quero orar por você, na tua casa, tua saúde, tua família, teu emprego. Se você está desempregado, por uma porta de emprego. Você confia que Jesus pode abrir as portas? Você confia que Jesus pode caminhar com você cada dia desse ano? Então vamos orar, fecha os olhos. Senhor, está aí o teu povo, Pai. Nós cremos e confiamos, Senhor. Por isso que nós estamos aqui orando em nome de Jesus, em nome do Cristo ressurreto, em nome daquele que não é uma religião, Ele é o Salvador, o Senhor das nossas vidas. Quero colocar as famílias, Senhor, filhos, crianças, jovens, casais, anciãos. Quero colocar cada um nas tuas mãos, ó Pai. As situações, ó Deus, situação de desemprego, situações financeiras, lutas na área da enfermidade, Senhor, toma conta, Pai. O Senhor tem dado tantas e tantas alegrias para nós, mas nós clamamos a tua misericórdia, a tua graça sobre as nossas vidas. Abençoa-nos, ó Pai. Guarda-nos, Senhor, durante todo o transcorrer desse 2022, mais um ano, Senhor. Mas que haja em nós desafio, para que possamos fazer um pouquinho mais para a glória do Teu nome, para o crescimento do Teu reino. Que possamos dar um pouquinho mais de atenção às orientações do Mestre Jesus Cristo. Não o que diz A, o que diz B, o que diz fulano, ciclano, mas o que diz o Mestre Jesus Cristo, o único que venceu a morte e que é a razão da nossa vida. São as suas instruções, Jesus, que queremos seguir. Cuida de nós, guarda a nossa entrada, guarda a nossa saída, Senhor. Guarda, Senhor Deus, cada lar, guarda, Senhor Deus, cada vida. Cuida de nós, livra-nos do mal, Senhor. Teu é o reino, a justiça, Tua é a glória para todo sempre, Senhor. Nós clamamos a Ti, confiamos em Ti e oramos descansados no nome santo de Jesus. E a igreja diz: amém. Vamos louvar o Senhor?